Pastor Diego é da Igreja Embaixadores de Cristo, aqui da cidade de Monte Alto. É um jovem profeta que tem influenciado a nossa geração, tem estimulado a leitura, a devoção e a dedicação sobre a palavra de Deus. Ele tem incentivado os jovens a voltar a pegar a Bíblia. Ano passado, retrasado, eu participei do grupo dele de estudo bíblico. Ano passado, né? Nós lemos a Bíblia toda. Eu falhei um pouco na missão, confesso. Mas muitos jovens que nunca pegaram na Bíblia, começaram a pegar na Bíblia e testemunhava, né, do quão é gostoso, do quão é saudável e edificante ler a palavra de Deus. Então, estenda suas mãos sobre a vida do Diego, vamos orar por ele. Senhor, obrigado pela vida deste servo. Senhor, usa ele como um vaso nessa noite. Espírito Santo, fala conosco. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais, para que a boa semente caia em nosso coração e produza fruto na segunda-feira, na terça, na quarta, quinta e sexta. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Diego. Se faltar espaço, o pessoal pode sentar aqui nos cantos, pode espalhar um pouquinho mais. Amém? A igreja está cheia, isso é bom. Glória a Deus, muitas pessoas que faz tempo que a gente não vê. Deus é bom, amém? Fica à vontade. Obrigado. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu quero desejar a paz de Jesus a todos vocês, tá? Quem está aqui com sede de Deus, levante a mão, por favor. Em nome de Jesus, nosso Deus é lindo. Irmãos, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui, antes da gente ir para a palavra, amém? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem concedido à minha vida, pelo propósito de espiritualidade, vocação que Ele tem desenvolvido na minha vida, e a partir daí eu tenho conseguido, pela graça de Deus, sempre, pela graça de Deus, tocar algumas vidas, como o pastor Jorge citou aqui, né? Se vocês viram falando, algum momento eu não falar sobre a palavra, se eu não falar sobre o interesse da leitura e a importância dela para a nossa vida espiritual, não é o Diego falando. Então, de início, eu queria pedir para você que tem sua Bíblia, que já deixou de lado há algum tempo, eu não sei se isso se encaixa para você, mas por favor, volte a pegar na sua Bíblia, volte a abri-la, meditá-la, desenvolver o papel e ministério ao qual você e eu fomos chamados. O mundo que nós vemos, né, pastor Telmo, ele está cada vez mais caótico, mais antagônico aos princípios, valores e propósitos de Deus. Até aí ok, porque a própria palavra já denota isso muito, muito claro, mas o que acontece, irmãos, infelizmente, é que tem infiltrado nas nossas comunidades, nas nossas mentes, visões, consciência, filosofia de vida e na nossa vida espiritual. E o meio a qual Deus nos deixou para enfrentarmos isso é através dos seus valores do reino e dos ensinamentos de Jesus. Então, se você tem a Bíblia, por favor, volte a fazer o seu devocional em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer a vida do pastor Telmo pela honra. Irmãos, é uma honra estar aqui, tá? É uma honra mesmo, agradeço fundo do meu coração, sem um pingo de vaidade, e Deus conhece o meu espírito, amém? Passei por uma série de metamorfose com Deus, uma série de processos e fases, pastor Telmo, que Deus, desde o início da minha conversão, Ele trabalhou, né? Eu sou um jovem, viu, irmãos? Eu tenho 27 anos de idade, porém sou casado, tenho uma filha, tenho uma família, nós temos uma empresa, e eu exerço a função e o papel eclesiástico de pastor,
tá? Talvez na sua cabeça pode até surgir algumas dúvidas quanto a isso. Nossa, ele tem 27 anos e já exerce o papel, né, o ofício pastoral. Mas se um dia você puder sentar comigo na mesa, de preferência tomar um cafezinho, eu posso conversar com você e às vezes trazer mais liberdade de aceitação para a sua vida, para essa nova geração que Deus está levantando, pastor Telmo, né? A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas pelas misericórdias de Deus, Ele tem trabalhado, irmãos, na nossa geração, amém? Eu também sou uma pessoa, um ser humano cheio de defeito e complicações como todos vocês aqui, tá? Mas pela misericórdia e graça de Deus, Ele tem trabalhado e desenvolvido a vocação a qual Ele chamou você e a minha vida. Minha esposa Monize, ela está com a minha filha no colo, a Selena, tá dormindo. Dá para você ficar de pé, amor? Minha esposa, irmãos, minha filha, Selena, meu irmão também está aqui me acompanhando, a minha cunhada, minhas sobrinhas, tem alguns irmãos da igreja, o Lipe ali, o evangelista Joel. O Adriano está lá fora, né? Estou vendo ele daqui lá, ó. O Adriano Giovanelli, sua esposa Amanda, Deus abençoe. Tem mais alguém da nossa igreja ou não? Alguns irmãos estão me acompanhando. Obrigado, em nome de Jesus. Irmãos, vamos para a palavra de Deus então? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. Eu estou fazendo o possível aqui para esconder o nervosismo, mas eu estou um pouco nervoso, irmãos. Não se importa com isso não, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, amém? O pastor Telmo entrou em contato comigo, falou sobre a mensagem do mês, né? Subtema, evangelismo, né? Então eu tinha até ministrado essa palavra há um tempo e despertou no meu coração a vontade de ministrá-la ela novamente, e eu queria compartilhar com vocês hoje à noite aqui, amém? Sou pastor da igreja Embaixadores de Cristo, tá? Compartilho a liderança com os demais pastores, presidenciada pelo pastor Benedito, e os pastores auxiliares, a qual eu também faço parte, amém? Atos capítulo 4, versículo 12, todo mundo abriu aí? Pastor Jorge, como é que o primeiro louvor que vocês cantaram aqui? Me chamou pela cruz. Irmãos, o tema da mensagem é chamado. Fomos chamados. E aí quando você começou o primeiro louvor, eu falei, uau, glória a Deus, a conexão no propósito, a qual Deus colocou no meu coração. Então, repita comigo, fomos chamados. Amém. Atos 4, versículo 12, está escrito assim: Pedro levanta diante de Anás, Caifás, Alexandre, João e alguns sacerdotes daquela alta escala de Jerusalém nessa época, cheio do Espírito Santo, Pedro e João. Pedro se levanta e exclama esse versículo 12, e diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, está na tela aqui, ó. Glória a Deus, eu não tinha visto aqui. Amém? Só esse versículo, eu queria pedir para você deixar sua Bíblia aberta, lá em 1 Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Não vamos ler agora, mas fique com ela aberta. 1 Pedro capítulo 1, amém? 1 Pedro capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos iniciar o sermão. Amém?
Se você não encontrou, irmão, misericórdia, hein? Volta a fazer o devocional aí. Pode pegar na Bíblia, tá? As cartas gerais lá no final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Nós lemos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, a qual a gente consegue ver claramente o apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Interessante que no primeiro capítulo de Atos, a gente vai ter como, assim, a peça extraordinária, a ascensão de Jesus Cristo e a promessa dada aos cristãos que estavam fielmente esperando o retorno de Jesus Cristo. Então no primeiro capítulo, Cristo sobe e deixa a promessa: olha, permaneceis em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque Cristo sobe, mas a missão a qual Ele veio fazer na terra, Ele estende para o seu corpo, sendo Ele a cabeça. Apóstolo Paulo diz isso na sua carta aos Efésios. Então nós agora, como igreja, como corpo de Jesus, carregamos a missão a qual o próprio Cristo começou, iniciou, instituiu, no sentido profético do seu reino na terra. Então Ele sobe, deixa a promessa. No capítulo 2 acontece a promessa ou a proclamação do profeta Joel. O Espírito Santo desce de uma forma extraordinária, a como nenhum outro momento da história tinha ocorrido. Os apóstolos e os cristãos fiéis que estavam ali, orando, intercedendo, esperando o fechamento, o cumprimento dessa promessa, ocorre. E no capítulo 2, eles são cheios do Espírito Santo para dar andamento na missão a qual Cristo começou alguns anos atrás. Então Pedro, ele sendo o porta-voz, o líder dos 12 apóstolos, 12 discípulos, ele cheio do Espírito Santo, levanta e faz a primeira pregação expositiva. Só que agora Pedro faz uma exposição da palavra de uma forma que nenhum outro homem na Bíblia tinha feito. Nenhum sacerdote, nenhum juiz e nenhum dos profetas da antiga aliança. Pedro está cheio do Espírito Santo e começa a exclamar, profetizar e dizer a respeito da obra sacrificial de Jesus Cristo. E no capítulo 3 de Atos, nós vamos chegar no capítulo 4, 3, Pedro também faz um feito extraordinário. Ele e João sobe ao templo e lá realizam a cura de um homem coxo. E por realizarem a cura e estender a missão, a obra de Jesus, eles são submetidos a um tipo de investigação. Está ali Pedro, João e os principais sacerdotes da época de Israel, e começam a indagar Pedro e João: olha, com que autoridade vocês falam, com que poder vocês anunciam Jesus, e como vocês realizam esses feitos de cura. É extraordinária a forma como que Pedro exclama, onde nós lemos em 4, versículo 12. Por quê, pastor Telmo? Porque Pedro, ele está assinando um atestado de loucura para os gregos da época. Pedro está assinando um atestado de irresponsabilidade para os romanos, e Pedro está assinando um atestado de escândalo para os judeus naquele momento. Só que não é isso ainda o mais extraordinário, não é isso que mais me chamou a atenção, a audácia e a coragem do apóstolo Pedro. Nós temos que pôr aqui entre parênteses que ele está cheio do Espírito Santo. As loucuras que nós fazemos, como o mundo diz, só é possível se nós estivermos cheios do Espírito Santo. É por isso que Paulo, ele é enfático em dizer: olha, construa um devocional, busque o conhecimento na graça, no amor e na paz de Jesus Cristo. Quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, mais nesse estado de loucura, nós vamos nos aprofundando. Vocês estão me entendendo? Então Pedro tem esse relacionamento, cheio do Espírito, exclama essa palavra. Só que o que me chamou a atenção é para onde converge toda a sua pregação. Os profetas da antiga aliança diziam a respeito do Messias, diziam a respeito daquele que viria, diziam a respeito do Filho de Deus, diziam a respeito do Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Se você pegar a Bíblia, de Gênesis até Novo Testamento, todos falaram a respeito de Cristo. Mas quando nós olhamos para a pregação de Pedro, há algo diferente. Por que, Diego? Porque ele diz de forma clara: o Cristo que vocês crucificaram.
Então a chamada que Pedro faz, agora ele aponta para Jesus Cristo. Ele está dizendo: o meu estado de loucura, o meu estado de responsabilidade e o meu estado de escândalo que eu causo para vocês é por causa de Jesus Cristo. Irmãos, eu estou querendo dizer para você que nós precisamos causar escândalo, entre aspas, espero que vocês me entendam. Nós precisamos criar um estado de loucura para o mundo. Nós precisamos criar um estado de irresponsabilidade, se é que vocês me entendem. Contra a política, o estado religioso e o estado filosófico, ideológico do mundo que nós vivemos. Todo o ensinamento de Jesus, toda a escritura de Deus, ela é antagônica aos valores do mundo. É nesse estado de loucura que eu estou dizendo para vocês. Só que se nós não nos fortalecemos no Espírito, não nos fortalecemos em Deus, esse estado a gente não alcança. É por isso que 12 homens foram capazes de influenciar um continente, países e agora mundos, o mundo inteiro, através da vida que eles viveram, pelo estado de irresponsabilidade, de loucura e de escândalo que eles causavam. Pedro, Paulo, João e os outros apóstolos. Esta missão agora que eles iniciou, ele delega para a igreja. Olha, igreja, vocês são o corpo de Jesus Cristo. É o papel meu, seu, nosso, manifestarmos os valores e os princípios do reino de Deus. E esse estado de loucura, irresponsabilidade, escândalo, não é que você vai querer isso para você, é natural. Quando nós nos posicionamos diante do mundo que nós vemos, é natural gerar escândalo, gerar irresponsabilidade e gerar loucura. Fale de Jesus, pregue Jesus, viva Jesus, e você vai entender o que eu estou dizendo. As pessoas nos têm como loucos, as pessoas nos têm como irresponsáveis, as pessoas nos têm como escândalo. Olha, a igreja evangélica protestante é um escândalo, por conta dos valores que nós carregamos. Amém? Pedro chama, então, olha, vocês precisam de Jesus Cristo. Ele está dizendo para a alta escala religiosa de Israel. Vocês têm ideia do que Pedro está fazendo? Teria que ser um homem extremamente corajoso, sem rabo preso, para ter a audácia do que ele falou perante o sumo sacerdote. Olha, a religião, o sistema farisaico que vocês fazem, os rituais não salvarão vocês da ira vindoura. É Cristo que tem poder. Então Pedro está fazendo um papel que os profetas fizeram, que Jesus fez, e que agora nós como igreja devemos fazer. Mas é importante a gente dizer o quê? Que antes dos profetas, antes dos apóstolos e antes da igreja, o próprio Deus assumiu esse compromisso. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, você vai ver o propósito de Deus gerar o ser humano, o homem segundo a sua imagem, semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, todo mundo conhece esse texto. No capítulo 2 de Gênesis, Deus demonstra como Ele forma aquilo que estava no seu coração. E no capítulo 3 de Gênesis, o homem a qual Deus criou para ser a sua imagem e semelhança, vai estar no estado de decadência. O homem cai. E por que, Diego, nós somos chamados? Por causa do pecado. Antes de Gênesis capítulo 3, pastor Telmo, Deus nunca precisou chamar Adão. A conexão que havia entre o homem e Deus era perfeita, a harmonia era perfeita, tanto para Deus, quanto para si, quanto para o próximo. Essa desorganização só ocorreu após o pecado. Então, antes de Gênesis capítulo 3, você nunca vai ver Deus precisando chamar Adão. Muito pelo contrário, na Bíblia vai dizer que todos os dias, ao entardecer e virar do sol, Adão se arrumava, se aprontava e se apresentava perante Deus. Deus nunca precisou dizer: Adão, ame a sua esposa. Deus nunca precisou: Adão, seja justo. Deus nunca precisou: Adão, me oferte. Adão, seja misericordioso, seja bondoso, longânimo. Deus nunca precisou dizer isso para Adão. Por quê, Diego? Porque a extensão de Deus estava plena na terra. Então Deus nunca precisou chamar Adão.
Mas após o pecado, houve a necessidade, Mardoqueu, de chamar um homem. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Adão, onde estás? O primeiro chamado quem faz é o próprio Deus à raça humana. E há um propósito nisso, de graça, de misericórdia, de amor, de justiça, a qual Deus estende para o ser humano. Deus chama o ser humano. Deus não chama os crentes católicos, budistas, não. Deus chama o ser humano. E é através de um chamado, irmãos. O propósito para o qual Deus nos chama é restabelecer a conexão pelo qual agora o pecado destruiu entre Deus e o homem. Por isso que o nosso prazer não é somente estar no culto de domingo. O nosso prazer é desenvolver esse relacionamento com Deus que vai gerar fruto para o seu reino. Sabe? Você amar a sua vida, você amar o seu respirar. Por quê, Diego? Porque há propósito no meu viver. Porque Adão, quando peca, ele se esconde. E quando ele se esconde, há necessidade de chamar. Se você for no dicionário e pesquisar lá chamar, o que significa a palavra chamar no dicionário? Chamar significa dizer o nome de alguém, esperando uma resposta ou uma aproximação. Antes de Gênesis 3:9, Deus nunca disse Adão, onde está? Chamar no dicionário significa atrair ou ter uma atração através de palavras ou de gesto. Então você chama a pessoa quando você necessita da atenção dessa pessoa. Mas antes do pecado, Deus nunca precisou chamar o ser humano. Então você entende que o pecado, ele desconstrói uma identidade a qual Deus criou no ser humano. O pecado cria um distanciamento entre Deus e o ser humano. E o pecado, ele cria uma distração entre Deus e o ser humano. É por isso que Deus chamou Adão. É por isso que Jesus chamou o arrependido. É por isso que Pedro, cheio do Espírito, chamou a nação judaica, israelita, ao arrependimento para Jesus. Porque Deus anseia essa reconexão entre Ele e o ser humano. Por exemplo, eu não sei, não conheço ninguém, mas como chama seu filho, Mardoqueu? Gustavo. Ele olhou para mim, ele não estava olhando para mim, mas eu falei, Gustavo, ele olhou para mim. Ele não estava olhando para mim, Gustavo, ele olhou para mim. Deus nunca precisou, Adão, onde estás? Nunca. Mas a ruptura que o pecado gerou na raça humana, houve esse distanciamento. E Deus agora precisa chamar o ser humano. Agora, o que tem a ver isso, Diego? Gênesis com Atos 4, versículo 12. O que tem a ver é o que Deus vai fazer após o pecado de Adão. Deus vai criar uma estrutura paradoxa, uma estrutura paralela entre o pecado de Adão e o pecado da humanidade. E entre um e o outro, Deus agora vai colocar Jesus Cristo. Cristo, irmão, vai se tornar o convite do chamado de Deus a todo aquele que se arrepender do seu pecado. E o convite de Deus é restabelecer um relacionamento que o pecado tirou. Irmãos, é horrível quando a gente erra. Quem aqui já pecou? Levanta a mão. Quando a gente peca é horrível, porque parece que eu não consigo orar, não consigo pegar na Bíblia, não consigo olhar para Deus com a minha alma, meu espírito, porque dentro de mim essa escuridão me perturba. E quando eu olho para um ser que a Bíblia diz que é luz e não há comunhão com trevas, e eu olho para o meu pecado, ele me condena. É horrível o estado de pecado nas nossas vidas. Ele quebra a identidade, ele distancia o homem de Deus. E ele gera distrações. O ser humano, numa lamaçal de pecado, ele não consegue discernir, sabe? A sua visão, ela é distraída facilmente.
pelo que o pecado gera nele mesmo. Então Deus cria um modelo, pastor Telmo. Qual o modelo? Cristo Jesus. Como Jesus morreu? Crucificado, derramando seu sangue. O modelo ao qual Deus vai criar é derramamento de sangue. Após Adão pecar, após Adão errar, a palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus desce no jardim. Vocês sabem disso. Ele mesmo imola um animal. O próprio Deus mata um animal. Vou falar na nossa linguagem. Deus matou um animal, derramou sangue de um animal, cobriu o pecado de Adão e sua família, e com a pele do animal ele criou veste, túnica, que cobriu Adão e Eva do ombro até os pés. Então tudo o que haveria agora de acontecer após o pecado, tudo, literalmente tudo, era uma tipologia do Cordeiro de Deus sendo imolado. Então o chamado de Deus converge para a cruz de Cristo. Mas quando Adão e Eva pecam lá em Gênesis capítulo 3, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Jesus, a cruz não é refém do pecado de ninguém. Todo pecador se encontra em estado de refém diante da cruz de Cristo. Nós somos refém. O que você está querendo dizer com isso, Diego? Eu estou querendo dizer que quando Adão peca, no tempo kairos de Deus, não no cronos do homem cronológico, no kairos de Deus, Deus já estava vendo o seu filho sendo imolado. É por isso que Paulo e Pedro diz: olha, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Cristo manifesta com a obra sacrificial há 2000 anos atrás, mas quando ele morre, a sua obra, Deus eleva ela no nível de um tempo kairos, que atinge a eternidade. Então quando Adão peca lá no Gênesis capítulo 3, Deus já está vendo Cristo sendo crucificado. O que você está querendo dizer com isso, Diego? Eu estou querendo dizer que o chamado de Deus para a raça humana sempre existiu. Sempre existiu. Sabe, irmãos, às vezes nós pregamos muito sobre o ID, né? Campanhas evangelísticas, cruzadas evangelísticas, seminários evangelísticos, e nós falamos muito sobre o ID. Olha, a igreja precisa ir, vocês precisam ser discipulados em ir, muito sobre ir, e pouco se fala sobre o vinde de Deus, sobre o chamado de Deus. E Deus, ele é enfático na sua palavra, no vinde, tanto quanto no ide. Sabe, o efeito que nós causamos com uma vida com Deus para fora, é o mesmo efeito que somos causados com o vinde com Deus. Sabe, o seu público, ele deve ser calçado, ou estar firmado em um secreto. Então a igreja, a sua vida, nossa vida, ela só se torna efetiva de fato, publicamente, quando ela é calçada no secreto. Por isso que Cristo, antes de falar ide e pregar o evangelho, Mateus 11, 23, ele diz: vinde a mim. Por isso que quando o homem peca, ele falha em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus se torna o primeiro evangelista da história. Deus foi o primeiro que profetizou, Deus foi o primeiro que evangelizou. Ele diz assim: olha, do ventre da mulher, ou da mulher virá aquele que esmagará a sua cabeça. Então Cristo, antes de estar fixado nas profecias dos profetas e dos santos homens de Deus, Cristo está fixado na promessa, ou na profecia do próprio Deus. E você vai perguntar assim para mim: Diego, mas
Se Deus quer tanto que nos achegamos a Ele, vinde a mim, vinde a mim. Para qual propósito Deus nos chama? Para qual propósito Deus nos chama? Você sabe que você tem que ir, você sabe que você tem que pregar o Evangelho, você sabe que tem que amar Deus, você sabe que você tem que fazer o seu papel como cristão. Nós estamos cansados de saber disso. Mas, Diego, Deus nos chama para qual propósito? E é interessante, eu pedi para vocês deixarem a Bíblia aberta, 1 Pedro, capítulo 1. Interessante porque Pedro, o mesmo apóstolo de Atos 4:12, ele cheio do Espírito aqui na sua carta, sua epístola, ele também vai dizer 5 propósitos para qual Deus nos chama. E esses propósitos para qual Deus nos chama é extraordinário. Por quê, Diego? Isso deveria reger a nossa vida. Isso deveria reger a nossa existência. Isso deveria reger o nosso despertar, o nosso amanhecer, o nosso acordar todas as manhãs. Olha que interessante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vocês abriram aí? Diz assim a Bíblia: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Então, o primeiro propósito para o qual Deus nos chama, Pedro na sua carta está dizendo que é para uma vida em santidade. Vocês foram chamados para ser santo. Agora, o que entra na nossa consciência e visão humana e terrena, nossas ideologias, que são fruto de uma vida cultural que nós vivemos, o que é santidade? O que é ser santo? Tem gente que pensa que santidade é a roupa, é a forma como fala, são as músicas que ouvem, são os conteúdos que são expostos nas redes sociais. Não, santidade vai muito além disso. Eu costumo dizer que você só é santo quando você ama Deus e quando você ama o teu próximo. Quando não houver essa base para a tua existência e santidade, não vai haver santidade. Mesmo você estando na igreja, mesmo a gente dando nossos dízimos e oferta, mesmo a gente tomando a santa ceia do Senhor todo mês, irmãos, a santidade do cristão, ela está fixada, cravada no amor que temos por Deus e pelo próximo. Então, ser santo é amar a Deus. Ser santo é amar o próximo. Ser justo é consequência de uma vida em santidade. Há uma vida, um estilo de adoração. Eu vivo um estilo de adoração. É ser santo, porque você ama Deus e ama o próximo. Se o nosso padrão de santidade estiver nivelada com a nossa cultura que nós vemos nessa terra, irmãos, nossa santidade está falida. O que nos leva a amar a Deus e amar o próximo é uma vida santa. E o que nos leva a ser santo é uma vida que ama a Deus e ama o próximo. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar aqui? Eu e o Mardoqueu nos conhecemos, glória a Deus por isso. Temos um vínculo, uma amizade. Eu sempre fiz coisas boas e justas para o Mardoqueu, ele também fez para mim. Mas se um dia eu vier a passar a perna no Mardoqueu, denegrir a sua imagem, falar mal dele, ou armar alguma coisa contra você, meu padrão de santidade é quebrado, pela atitude que eu fiz. Agora o que nós vamos ver é o padrão de santidade do Mardoqueu. Porque quando o Mardoqueu olhar para mim, a minha atitude vai gerar uma consequência no pensamento dele. Mas se o Mardoqueu ama a Deus, se o Mardoqueu ama o próximo, mesmo eu fazendo algo de mal ou de ruim para ele, ainda ele continuará me amando.
Irmãos, isso é transcendente. Alguém já foi ferido aqui? Aí você olha para a pessoa que te fez mal. Se tem ódio no seu coração ainda, você não entendeu isso. O amor de Deus sara as feridas da alma, do espírito. E aí você passa a viver uma vida santa, justa. Você quer ver algo que acontece bastante entre casais? Eu já dei seminário, já estudei algo sobre isso. E olha o que acontece. O homem trai a esposa, ou vice-versa, a mulher trai o marido. Quando o marido trai a esposa, o padrão que ela vivia como respeito, honra e caráter, dignidade ao marido, era o próprio marido. Então quando o marido fere os seus princípios e valores, agora a mulher também vai ferir o dele. Se a mulher amar a Deus, amar Jesus mais do que o seu próprio marido, ela não vai revidar o que foi ferida. Entenderam? Entenderam? Quando alguém te faz mal e você revida, você não está vivendo uma vida santa. E olha, Jesus está falando, se você pensar, tá? Não é se você fazer. Meu irmão me fez algo mal, eu estou morrendo de ódio. Eu não vou fazer nada, pastor Telmo, porque Deus não deixa, mas eu estou morrendo de ódio. Se a vossa justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, sabe, a graça de Deus ela é muito mais profunda do que os regimes da lei de Moisés. Porque o que Moisés tanto trabalhou foi na disciplina cultural, na disciplina exposta, estereótica de Israel. Quando Cristo vem, meu Deus do céu, Cristo aprofunda o negócio. Olha, o meu negócio não é por fora, o meu negócio é por dentro. É na alma, é no espírito, na consciência, ideologia, filosofia de vida. É por isso que os fariseus não aceitavam Jesus. Então viver uma vida santa, a qual Deus nos chamou, é amar a Deus e amar o próximo. Quando nós fizermos isso, irmãos, nós vamos estar vivendo uma vida santa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, a qual Deus nos chamou. É isso que Pedro está dizendo. O segundo propósito para o qual Deus nos chamou. 1 Pedro, continue aí, ó, vire a página, capítulo 2, versículo 9. Diego, fazer isso aqui é pecado? Muita gente pergunta isso, principalmente os jovens. Diego, isso aqui é pecado? Isso aqui é certo? Isso aqui é errado? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Eu sempre respondo, ame a Deus e o próximo. Um dia, pastor Telmo, um jovem, né, está desenvolvendo um ministério, querendo pregar, estudar teologia, enfim, e ele veio perguntar para mim, Diego, que conselho que você dá para um jovem que quer ministrar a palavra? E ele falou para mim, olha, orar, ler a Bíblia, estudar, ir na igreja e tal, falou um monte de coisa. Eu falei, bom, você falou tudo, eu só vou te falar uma coisa, ame a Deus acima de tudo isso que você me falou. Irmãos, ame a Deus acima do seu trabalho, ame a Deus acima do seu propósito, do seu sonho, ame a Deus. Não faz sentido, se nós fazermos algo com a nossa vida, se não glorificar a Deus. Isso vai muito além do físico, do palpável que nós fazemos. Isso vai em estado de espírito. Olha, eu e meu irmão, nós temos uma empresa. E eu posso dizer para vocês, minha empresa é para a glória de Deus. Será? Nós podemos ter projetos. Meu projeto é para a glória de Deus. Será? Eu posso ter uma vida financeira próspera, investimentos bancários extraordinários. E você vai dizer para mim, Diego, é para a glória de Deus. Será? Deus sonda os nossos corações a um ponto que nem nós mesmos conseguimos chegar. Eu acho Deus muito lindo, sabe por quê? Porque quando eu olho para esse mundo que nós vemos, caótico, problemático,
ruínas que nós vemos por aí, eu não consigo achar um ponto de fuga para mim. E talvez você vai concordar comigo, com o que eu vou dizer agora. Então eu olho para a direita, eu não consigo, Mardoqueu. Eu olho para a sociedade, vou falar num linguajar que vocês me entendam. Eu olho para a nossa cultura, eu não consigo encontrar. Eu olho para a estrutura social que nós vemos, também não consigo encontrar. Eu olho para o poder legislativo, judiciário, também não consigo encontrar. Eu olho para a política do nosso Brasil, também não consigo encontrar. E o pior, eu olho para o sistema religioso, as igrejas que nós temos no Brasil, também não consigo encontrar. O que eu faço, pastor Henrique? Eu olho para o meu eu, tento encontrar em mim algum subterfúgio que me traga paz de espírito. E sabe o que é pior? Dentro de mim há miséria. Não há lugar onde se esconder, a não ser em Cristo Jesus. É por isso que Pedro diz o que ele disse em 4:12 de Atos. Não há outro lugar, não há outro caminho, não existe. Não há, o ser humano precisa entender isso. De paz, de esperança, de amor, de vida eterna. Não existe mais do que outro caminho, a não ser Cristo, o Filho de Deus. E sabe o que é mais interessante ainda? Não existe equação, não existe dicas para isso, como 10 passos para você chegar até Jesus, não existe isso. Como que acontece isso, Diego? Olhe para você, reconheça a sua miséria, e olhe para Cristo, reconheça a sua graça. Já era, irmãos, já era. É isso que me traz paz, pastor Telmo. Sabe quando a gente está naquele tempo de bad, a gente está mal? Sabe, você deve ter passado por isso também alguns dias da sua vida também já. É Cristo Jesus, irmãos. O segundo propósito para o qual Deus nos chamou, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá glória a Deus, irmãos. Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Esse tem que ser o nosso motivo de vida, quem crê em Jesus, sabe? Depois pôr nossas motivações familiar, social, empreendedor e por aí vai. Mas a base da nossa motivação é essa. Fomos chamados para a luz de Deus. Olha o que Paulo diz em Colossenses, olha: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Então luz é o reino de Jesus, irmãos. Olha isso, em quem temos redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. Sabe aquele sentimento de culpa quando a gente erra, quando a gente peca? Quando nós somos chamados para a luz de Deus, o reino de Cristo, esse sentimento ele é destruído. Não existe mais culpa para nós. E não se importa se alguém olhar para você e te apontar o dedo. Sabe por quê, pastor Telmo? Porque as pessoas, elas tendem a fazer isso, talvez não por maldade, mas porque eles não acompanham o processo discipulatório que Deus faz na nossa vida. Muitos de vocês aqui me conhecem, eu sei disso. Já estive aqui, pastor Telmo, como membro, já cultuei na Betel como membro, já estive aqui como obreiro, como auxiliar, e eu já estou aqui com o microfone na mão ministrando para vocês. E repito, eu falo isso sem nenhuma hipocrisia do meu coração, diante de Deus. E Mardoqueu, as pessoas não entendem, elas não veem o processo a qual Deus nos insere. Só vai te ver depois. E quando te ver depois, vai falar assim: nossa, mas o Diego não era aquele que era. O Diego não era aquele que era. É aquele também que era, eu era mesmo, eu era. Você era também, irmãos. Vocês eram. Esse é o estado de paz que Cristo gera em nós. O mundo não tem poder de nos acusar, muito menos as forças espirituais.
A obra que Cristo realizou é extremamente maior. Gera confiança em nós. Isso faz com que nós vemos uma vida santa, uma vida em adoração, Mardoqueu, a Deus. Isso é incrível, irmãos. E você vai ouvir, vai ver até pessoas te apontando. Te prepare. Eu falo com experiência própria isso para vocês. Mas diante do Espírito Santo não causa nada em mim. Diante do Espírito Santo não vai causar nada em você. Fiel é aquele que chamou. Fiel é aquele que começou a boa obra em nós, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Precisamos crer nisso em nome de Jesus. O terceiro propósito para o qual Deus nos chamou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. No mesmo capítulo, Pedro vai dizer o terceiro propósito para o qual Deus nos chamou. E olha isso que Pedro diz. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Para quê, Pedro? Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Uau! Diego, você está me dizendo que nós somos chamados por Deus para sofrer? Sim. Aí isso quebra todo o pensamento, toda a ideologia iluminista, pós-moderna que nós vivemos. Olha para o crescimento que há no desenvolvimento do ser humano. Olha pela busca incansável que o ser humano tem com dinheiro, sucesso, prosperidade. Você dizer que um cidadão desse deve sofrer, a pessoa vai dizer que você está louca. E Pedro está dizendo assim: olha, vocês foram chamados para seguir os passos de Jesus. Mas entendam uma coisa: nós não sofremos como motivo para recebermos uma bênção. Nós não sofremos como motivo para receber nossa salvação. Não, nós sofremos porque nós amamos a Deus e o próximo. Quanto tempo você tira da sua vida, quanto tempo você investe na sua vida para orar pela sua família, para orar por essa geração, pela sua igreja, pela comunidade, pelo bairro, pela cidade? Quanto tempo você investe na leitura e meditação, num devocional, na palavra de Deus? Quanto de coragem você tem no seu coração de ofertar em um projeto que glorifique a Deus? Quanto você está desprendido do seu eu? Quanto você está desprendido da sua ganância? Quanto? Entenda como você quiser ganância, mas o quanto você está desprendido disso? O quanto você está disposto de abrir a mão de algo seu para sofrer em prol de Jesus e do seu próximo? Irmãos, às vezes nós temos que abrir mão de algo nosso para atender pessoas. Pastor Telmo sabe muito bem do que eu estou dizendo. Nós somos seres humanos, pastor Telmo, temos projetos, temos sonhos. Mas por amor a Jesus, por amor a uma vocação que o glorifique, nós abrimos mão da nossa vida. E as pessoas até falam: olha, você é louco. Sabe por quê? Porque nós queremos implantar, nós queremos investir, nós queremos nos doar naquilo que pode nos retornar. Essa é a verdade. Eu e meu irmão, nós temos uma oficina. Se eu contar para os irmãos cada loucura que nós já fizemos ali, só eu e ele sabemos disso. Só que eu glorifico a Deus porque eu também tenho loucuras que eu posso dizer: olha, eu faço isso por Jesus, eu faço isso pela igreja, eu faço isso pela geração. O Jorge falou algo aqui, nós empreendemos um plano de leitura bíblico o ano passado inteiro, de Gênesis e Apocalipse. E é extraordinário, irmãos. Você faz algo às vezes em prol do reino, da família, da sociedade, com um valor de Cristo, e às vezes parece que não tem efetividade aquilo que você faz, e te desanima. Não pare de fazer o que você está fazendo.
Não pare. Se tem um sonho, um projeto que glorifique a Cristo, não pare. Diego, mas eu não vejo resultado. Eu também às vezes não vejo. Diego, mas eu não vejo as pessoas interessadas. Eu também não vejo, irmãos, às vezes. Pastor Telmo, nós empreendemos um plano de leitura. Eu fui bem intencional na leitura em 2020. E para a glória de Deus, irmãos, eu falo com o coração alegre. Uma mulher com mais de 50 anos de idade. Diego, eu li o plano inteiro. Não, peraí, eu li o plano inteiro. Falei, nossa, uau, glória a Deus. Como foi a visão panorâmica da Bíblia? Entendeu? Entendi, isso, aquilo e tal. Falei, nossa, glória a Deus. Vamos galgar, vamos crescer, vamos caminhar. Mais de 50 anos de idade, eu perguntei isso para ela, você já tinha lido a Bíblia? Não, nunca ninguém me incentivou a ler a Bíblia. Ela falou assim, Diego, eu li, não só a Bíblia inteira, eu li mais 2 livros. Aí viramos um ano, comecei a ler meu plano, minhas coisas. Ela me mandou mensagem de noite, Diego, eu só queria te dizer uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu estou lendo a Bíblia de novo inteira, e eu já li mais 2 livros esse ano, em 2021. Eu falei, nossa. Irmãos, aquilo que você faz, aquilo que você acredita, não desanima. Continue. Se tocar uma vida, qual é o valor de uma alma? Uma alma. Uma vida, Mardoqueu, quanto vale uma vida? Mas nossa cultura preza muito números, algoritmos. Quem tem celular que sabe o que eu estou falando. Rede social, status, posição, é número. A cultura trabalha com números. Quando a gente vem para o reino de Deus, a gente quer trazer isso também. Quebra isso agora. Vamos olhar para uma alma, para o valor de uma vida em nome de Jesus. Imagina se Jesus olhasse para números. Começou o ministério, a Bíblia diz que milhares de pessoas seguiu, mas a igreja vai começar com 120 membros. Se Jesus fosse olhar para números, para algoritmos, Jesus ia decepcionar, ele ia entristecer, como eu e você nos entristecemos muitas vezes quando olhamos para isso. Sabe aquela oração que você faz na madrugada? Sabe aquele derramamento de espírito que você tem com Deus? Deus está colhendo em nome de Jesus, irmãos. Fomos chamados para sofrer como Cristo sofreu. Diego, por que Cristo sofreu tanto? Porque Ele amou. Você quer sofrer? Quero, então ame. Amar o próximo custa caro, irmãos. Custa caro, gera sofrimento. Você ser injustiçado e seguir os passos de Jesus custa caro na alma. Sabe quando você sofre uma injustiça? Quando alguém fala de você ou te faz algo contra você, você é injustiçado e você não tem como revidar e você quer se justificar e não pode. Ah, que raiva, eu não consigo provar que eles estão mentindo. Quando alguém se alguém fizer algo de injustiça com você, é para você se alegrar. Em nome de Jesus, irmãos. Quarto propósito para qual fomos chamados, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Olha a conexão que há entre os propósitos. Olha esse, 1 Pedro 3,9. Não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos. Por que, Pedro, com palavras de bênção? Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Então quando alguém me ofende, quando alguém me faz mal, os meus valores, a minha herança não é da terra. Entenderam? Então quando você revida mal com mal, quando você revida
mentira com mentira, ofensa com ofensa, mal com mal, é porque você não está tomando posse dessa herança. E olha o que Pedro está dizendo: vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. Uau, essa herança é proveniente de Cristo Jesus, irmãos. Cristo Jesus nos proporcionou essa herança. Se hoje na nossa sociedade, um senhor muito rico, abastado de riqueza, de dinheiro, propriedades, esse senhor tem um filho. O filho só consegue tomar posse de tudo que pertence ao pai quando ele falece. Se Cristo nos proporcionou essa riqueza, essa herança de bênção, a palavra diz que Cristo já morreu. Tomamos posse dessa bênção. Sabe qual é o problema da igreja, irmãos? Não falando dessa igreja, falando da igreja. É não reconhecer essas bênçãos, Mardoqueu. A graça de Jesus é uma bênção extraordinária. O amor de Deus em Cristo, a paz de espírito, o amor extraordinário, a justificação que nós temos em Jesus, a propiciação dos nossos pecados, a redenção que nós temos em Cristo, irmãos. Não existe nada maior do que isso. Por quê, Diego? Porque isso nós nunca conseguiríamos fazer. Nunca conseguiríamos. Quando que nós conseguiríamos chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai? Quando conseguiríamos ter certeza da nossa salvação, pela obra que Cristo fez, não pelas nossas? Irmãos, Cristo deve ser amado, glorificado por nós. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele nos chamou para nos abençoar. Olha, a atitude, o comportamento de Adão gerou pecado, gerou culpa, gerou distanciamento, gerou inaceitação de um relacionamento. Mas olha, Cristo nos chama, Deus nos chama em Cristo para bênçãos como herança, em nome de Jesus, irmãos. Quando você acordar, lembre disso. Quando você estiver na bad, lembre disso. Quando você estiver entristecido, lembre disso. Quando você estiver sem esperança, lembre disso. Nada que o mundo, nenhuma desconstrução que o mundo nos dá, nos atinge, é maior do que isso que Cristo nos dá. Nada. Eu sou ser humano, eu sou marido, eu sou pai, nós temos uma empresa, eu sei dos problemas a qual nós somos submetidos todos os dias. Tem dia que a gente não quer fazer nada, mas a gente veste uma capa, né? Principalmente os pastores, nós pastores. Estou dizendo de mim, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Às vezes nós vestimos uma capa. Você está mal, Diego? Não, misericórdia. Misericórdia, Deus na frente. Dentro de mim, irmãos, tá? Aleluia. Deus ama um coração sincero. Deus ama um coração sincero. Sinceridade com Deus. Em nome de Jesus. Diga amém quem vai tomar posse da bênção. Amém. Sabe? Uma convicção de vida, de existência. Você não pode mais viver com culpa no coração se você vive com Jesus. Você não pode mais viver com mágoa no espírito se você vive com Jesus. Você não pode viver mais com incerteza, com dúvida, se você vive com Jesus. São essas bênçãos. Nós não podemos mais viver presos se nós vivemos com Jesus. São essas bênçãos que somente Cristo pode nos dar. Liberdade de espírito, gozo na alma, no espírito, confiança, esperança, fé, longanimidade, porque eu sei que o reino a qual nós tanto aguardamos, ele é eterno. Simples, irmãos, a equação com Cristo é simples. Dificultamos porque nós somos muito terrenos, muitos palpáveis.
quinto propósito, para a gente acabar em nome de Jesus, irmãos. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo de número 10. Pedro vai concluir a sua epístola e dizer o quinto propósito para o qual Deus nos chamou. É como se em Atos capítulo 4, versículo 12, ele estava chamando o ser humano ao arrependimento. Olha, se arrependa, crê em Jesus, reconheça Cristo como seu Salvador. Amém, Pedro, amém, apóstolo Pedro. Eu aceito Cristo, eu reconheço a minha miséria, reconheço essa graça de Jesus, eu reconheço como filho de Deus. Uau, glória a Deus, você deu o primeiro passo. Agora você precisa entender o propósito para o qual Deus te chama. Porque se nós somente aceitarmos Jesus, irmãos, a nossa vida ainda não vai fazer sentido às vezes, e vai ficar muito vazio. Quinto propósito, 1 Pedro 5,10: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, que em Cristo os chamou a sua eterna glória, depois que vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Aí Paulo vem cheio do Espírito, Romanos capítulo 8, versículo 18, olha, tempo certo, que nenhuma aflição do tempo presente, nenhuma aflição do tempo presente. Olha isso que Paulo vai dizer, irmãos. Não precisamos pula-pula, grito de reteté, não. Que nenhuma aflição do tempo presente há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, não há de se comparar. Sabe, as aflições não há de se comparar. Diego, por que eu me pego tão dividido ainda? Porque o meu coração me pega ainda tão dividido ainda? É porque você não gerou a confiança nessa glória. É porque você não se entrega por inteiro a Deus. Sabe, os nossos anseios, nossos sonhos, nossos desejos, nossos medos, nossas ambições, nossas perspectivas de vida que nós temos. Não estou chamando você para uma bolha religiosa, não estou dizendo para você fugir das suas responsabilidades, não. Eu estou dizendo para você se entregar para Jesus, deixar que flua essa confiança dessa glória que em nós há de ser manifestado, e aí agora só vai. Transfira para o seu casamento, transfira para a sua família, transfira para os seus negócios, transfira para as suas ambições, suas perspectivas, suas idealizações. Tudo vai ser para a glória de Deus. Tudo. Esses são os 5 propósitos para os quais nós somos chamados por Deus. Aí o nosso id, pastor Theo, nosso id, ele é mais efetivo. O nosso id, que eu estou dizendo, não é você pegar a Bíblia no braço e sair na rua. Não estou nesse nível ainda. O nosso id é amar a nossa família. O nosso id é ser santo como Deus deseja. O nosso id é adorar a Deus de fato, de alma e de espírito. O nosso id de fato é nos ofertarmos a Deus. O nosso id é nos arrependermos. O nosso id é viver uma vida em liberdade de espírito. O nosso id é termos convicção da nossa identidade em Deus, que somos feitos filhos. Depois a gente pega a Bíblia no braço e sai para a rua evangelizar o mundo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai, te agradecemos, te louvamos pela sua graça, seu amor para conosco, nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Queremos entregar o nosso coração, depositar nossa confiança, nossa esperança, primeiramente, Senhor, no teu reino, na tua palavra, nas suas promessas, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, Pai. Senhor, meu Pai, que o nosso espírito seja avivado,
Que a nossa alma seja avivada na Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Que nossos corações sejam ofertados e entregues a Ti todos os dias da nossa vida. Nos arrependemos, nos pedimos perdão a Ti pelas nossas inconstâncias, pelas nossas dúvidas, nossos anseios. Em nome de Jesus, que a nossa sede seja como de Paulo. Prossigamos em conhecer a Ti, em nome de Jesus, Pai. Cuida da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Que possamos ser instrumentos Seus, Pai. Em nome de Jesus, de verdade, de justiça, de graça, do Teu Evangelho nessa sociedade, em nome de Jesus. Que haja misericórdia de Ti, que haja misericórdia em nós, em nome de Jesus. Nos ensina a Tua graça, nos ensina o Teu amor, em nome de Jesus, Pai. Que possamos amar a Ti e que possamos amar o nosso próximo, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Te louvo.